o torcedor do Vasco hoje não tem nada para dizer, mas pelo menos aconteceu isso. Não tem pelo menos. Tudo foi ruim. Tudo foi ruim. O Vasco fez tudo mal. O Vasco se defendeu pessimamente. O Vasco não criou absolutamente nada. Seu ataque foi completamente inexpressivo e tomou uma goleada histórica, dá para dizer. Porque jogar contra o Puerto Cabello da Venezuela, com todo respeito ao clube que foi fundado anteontem, aí, depois dos anos 2010, foi 2011 ou 2014, algo assim. O Vasco, 2011, o Vasco ia até a Venezuela e tomar 4-1 do Puerto Cabello na Copa Sul-Americana. Olha, eu não tenho outra palavra para dizer que não um desastre. É um desastre. É um desastre. É um constrangimento, né? O resultado é constrangedor. A gente pode falar um monte de coisa sobre o jogo. Se a gente quiser se ater aos 90 minutos, a gente pode falar que o Felipe tentou entrar com uma formação um pouco diferente, praticamente com o losango, com o Hugo Moura, com o Matheus Carvalho e Tietê, Coutinho na frente, o Ryan junto com o Verratti formando uma dupla. A partir daí, o Vasco, com essa formação, não conseguiu criar praticamente nada no jogo, competia muito pouco, não tinha nenhum controle do jogo e, na parte final do primeiro tempo, o torcedor do Vasco vai lembrar da saída de bola do fim de semana, parece um outro lance que, em tese, é da saída de trás, mas ele se origina de um arremesso lateral. O Vasco não consegue trocar 3, 4 passes, tem o toque ruim do Matheus Carvalho e o Hugo Moura acaba fazendo pênalti. Mas o Vasco já jogava muito mal o jogo, mas muito mal, e não era pior do que o Puerto Cabello. Quando ele consegue empatar o jogo, é o único momento em que ele tem alguma estabilidade no jogo. E inicia o segundo tempo, ele toma esse gol. 3 minutos do padrão. No segundo tempo. Jogador que não tem 1,70 m. Tem 1,59 m. 1,59 m. Ele é mais baixo que o Soteldo, então. E faltou a atitude do Piton, né? O Piton é inadmissível o que o Piton fez na jogada. Ele sequer disputa o lance com um jogador de 1,59 m. Né, que estava à frente dele, não vai no corpo, não tenta nada, ele simplesmente levanta a perninha assim. Aí também é a mesma coisa, esse tipo de abordagem. Uma falta de atitude, uma falta de... Né? É o que o jogo todo ele acabou demonstrando, né? Aquele negócio de eu sair, abrir minhas costas, os laterais, dos atacantes ficarem lá e sobrecarregar meio, assim, volante tem que sair, tá tudo aberto, parece que tranquilidade que o jogador do Puerto Cabello nesse lance teve para trazer a bola, conduzir, chegar em frente à área, virar o corpo, escolher o canto, acertar o ângulo e ninguém para ir à frente da bola, corre para frente, dá um carrinho, tenta o combate, tenta travar o chute, mas todo mundo marcando passivamente, marcando com o olho, né, Alex? E esse nível de erro que você acaba entregando aí, 2, 3 gols praticamente, ou por falta de atitude ou de você com a bola, tem muito de falta de atenção, de foco, não sei como que foi a preparação, que a gente não pode dizer, mas a execução dentro de um campo de futebol, cara, para jogos assim importantes, tem momentos no futebol que você está defendendo uma camisa de um clube gigante, é natural de você ter que tacar a faísca um pouco, né? Esse é um ponto, assim. É lógico que os jogadores precisam ter um entendimento do que é o momento. Isso é evidente. E, aliás, o Vasco tirou os jogadores dos jogos contra o Corinthians e contra o Palmeiras para jogar inteiro os jogos da Sul-Americana. Hoje não começou o Nuno, que foi o que vem jogando em sequência e vem sentindo essa sequência. Então, aparentemente, para o clube, a Sul-Americana é não diria assim uma prioridade, mas é importante. Então, os jogadores precisam sentir, é óbvio. Agora, vamos ao contexto que é passado aos jogadores, né? Primeiro, é preciso pensar o Vasco com um pouco mais de profundidade, eu acho, além... Por que eu falei dos 90 minutos? Porque eu acho que não é só os 90 minutos que importam nesse momento, né? É uma desmobilização de um time que vive uma eterna transição para algo que não se sabe o que é, né? O diretor técnico assumiu como treinador, não se sabe por quantos jogos, por quantas semanas. Se o que se demonstra agora é para conquistar lugar com uma comissão técnica que vai permanecer, que não vai permanecer, então é um compasso de espera que não faz bem a ninguém. Outra, quando a gente alertava aqui para o risco de se vulnerabilizar ainda mais a partir dos resultados de campo a figura de um diretor técnico, é evidente que ninguém imaginava um desastre desse tamanho. Mas aí está o Felipe, diretor técnico, que será o responsável, em tese, por comandar
cobrar resultado e cobrar desempenho da próxima comissão técnica que vem assumir, absolutamente fragilizado após atuações muito ruins e um resultado constrangedor como esse. É evidente que o Felipe, não dá para cobrar que o Felipe vai implantar um trabalho e entregue um time pronto, ficando 3 jogos, ou 4, ou 5 no cargo, sem saber nunca qual o período dele à frente. O problema é que o efeito prático disso é uma fragilidade da figura dele dentro da organização, dentro do futebol do Vasco. E isso é muito ruim. E além disso, assim, aí você vê em campo um time que foi muito pouco mobilizado para o jogo, que ele vai lidar com uma pressão que vai crescer. E agora, enquanto isso, o clube vai... imagino eu que o efeito disso seja a tentativa de acelerar a contratação de uma próxima comissão técnica. Nenhum time que tem problemas, né? O Vasco, quando o Vasco junta a melhor capacidade técnica dele, isso implica em ter Nuno, Coutinho, Verratti, o Vasco tem o mesmo problema que algumas outras equipes que têm jogadores que são muito decisivos, mas de pouca participação sem bola. O Coutinho hoje ele oferece muito pouco quando ele não tem a bola. O Verratti, por característica, já não é um jogador que vai ser... Ele até ajuda. Na bola parada, especialmente. Na bola parada, especialmente. E ele é voluntarioso. Ele é voluntarioso. Ele corre muito. Só que ele está numa posição quase sempre... Correndo errado, né? Assim, vamos dizer, nesse sentido, ele está sempre numa posição normalmente que fica ele está correndo em cima de 2 jogadores, ele fica de bobinho no meio dos defensores adversários. Então, e quando você junta eles, por exemplo, o Nuno, que é um jogador que ajuda, mas que fisicamente ele tem durado até um certo... Hoje ele entrou no segundo tempo, mas quando ele começa, ele tem durado até determinado momento do jogo. A pilha dele não dura... A melhor qualidade técnica do Vasco dificilmente combina com a melhor competitividade do Vasco. E isso também é difícil de administrar, seja para quem for o treinador que vier. Você tem a questão defensiva do time. O Vasco não consegue se acertar. A perda agora do zagueiro... Lucas Freitas. Entrou o Luiz Gustavo, que está com alguma dificuldade de se adaptar. Enfim, o Vasco tem uma série de questões que a próxima comissão técnica vai precisar administrar. É um momento muito complicado. O que eu acho preocupante é que às vezes você tem um elenco e que não era para fazer jogos tão ruins assim, só que de verdade, passou um treinador... O Paiva, ele pegou lá naquele início, então ele fez um ano legal, mas já terminou numa dificuldade. O Carille é reconhecidamente um treinador muito interessante. Defensiva. E ele teve dificuldade. Lembra que em algumas entrevistas ele falava sobre a parte emocional. A parte emocional está envolvido não somente de tomar um gol, mas é uma inconstância para você cumprir aquela função o tempo todo. Porque às vezes você pode jogar mal, mas se defender bem. Eu não tenho jogo, mas eu consigo. E o Vasco tem muito problema ao longo de 100 minutos de jogo para poder realmente se manter mobilizado. Sabe a impressão que eu tenho? Os melhores momentos do Vasco, se a gente pensar nos últimos momentos, nos últimos jogos aqui, foram quando ele enfrentou adversários duros. Na teoria, adversários favoritos. Em que ele assumiu a condição de time que precisava se resguardar mais. O Vasco jogou bem contra o Flamengo. Né, dentro das suas condições, fez um bom jogo contra o Flamengo. Embora tenha cedido muita finalização ao Flamengo naquele dia. Mas também não tem como, a diferença técnica é muito grande. Mas tem time que se defendeu melhor do Flamengo. Mas conseguiu ainda competir com o Flamengo, coisa que não vinha conseguindo, né? O Vasco também fez um bom jogo contra o Palmeiras. Se a gente pensar na derrota 1-0... O primeiro tempo do Vasco não foi pior do que o do Palmeiras. Não foi. O jogo aconteceu mais como o Vasco queria do que como o Palmeiras queria. Exatamente. Então, assim, contra adversários mais fortes, especialmente hoje Flamengo e Palmeiras, o Vasco não fez um jogo ruim. Mas o Vasco jogou mal contra o Operário, o Vasco jogou mal contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro foi ruim. Contra o Lanús, em casa, foi muito ruim. Então, assim, o Vasco está sem identidade. Essa montagem, essa formatação de um losango no meio para um adversário que era mais frágil, sim. Né? Às vezes vem uma ideia, mas só que parece que o Vasco ele não tem esses jogadores, esse time para você jogar com esses 3 caras na frente. Até tô pensando aqui, contra o Cruzeiro não foi tão ruim, estava lembrando aqui. Também não. Contra o Cruzeiro não foi tão ruim. Foi inclusive um questionamento sobre a demissão, né? Do Carille, que acontece depois desse jogo. Mas aí é que está o problema. A origem do projeto esportivo do Vasco 2025 é torta. O Carille, por exemplo, que é conhecido por montar times defensivamente fortes. Só que ele chega num clube em que todo mundo sabia que a visão de futebol do presidente do clube, que após a associação retomar o controle da SAF
Por mais que você tenha ali o Felipe como diretor técnico, enfim, ele se tornou uma figura que ditava, importante para ditar parâmetros, para ditar o norte do futebol do Vasco. Todo mundo sabia que a visão de futebol dele não casava com a do Carille. Até que ponto o Carille tentava ser algo que o perfil dele de treinador não é, para tentar atender uma expectativa e até um tipo de montagem de elenco, é algo que a gente talvez não tenha a resposta exata. Mas, por vezes, tinha essa sensação, e o discurso do Carille de montar um time com mais controle, com mais posse, ele nunca se materializou e nunca resultou num time seguro, como outras equipes do Carille, que assumiam mais esse papel de que iam se defender e tentar contra-atacar, acabaram mostrando, que eram times até mais sólidos do que foi esse do Vasco. Então, parece que o projeto esportivo do Vasco 2025 ele já nasce torto. É isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui a classificação do grupo, como é que ficou, né? O Vasco se complicou em termos de classificação à próxima fase. Era importante vencer hoje fora de casa para melhorar a situação. O grupo está aí, ó. O Lanús é o líder com 8, o Vasco agora tem 5, o Porto Cabelo foi a 4 e o Melgar também tem 4 pontos. Lembrando que na Sul-Americana apenas o primeiro se classifica diretamente à próxima fase. O segundo colocado tem que fazer um confronto contra um time que vem da Libertadores. O Vasco vai enfrentar o Lanús na Argentina, precisa vencer, só que ao longo das 2 rodadas que faltam, ele precisa tirar 6 gols de diferença de saldo em relação ao Lanús. A situação, para classificar direto, em primeiro lugar, é muito complicada. Eventualmente o Vasco pode ir para o playoff. Acho que é por isso que eles tentaram focar e levar o foco para esse jogo de hoje, justamente pensando nisso. Vencendo hoje, ou pelo menos empatando, teria uma chance um pouco maior, né?